Antes tarde do que nunca, Corinthians vence o Grêmio fora de casa por 1-0 e eu vim aqui trazer as minhas opiniões do jogo polêmico para vocês, aqui com um dia de atraso para trazer o que eu achei do jogo, as coisas que eu vi do jogo, coisas que eu vi e pouca gente falou. Tem muita coisa para comentar desse jogo, vitória importantíssima do Corinthians, então já deixa seu like aí por favor, que ajuda demais o canal a crescer. Inscreva-se no canal se não for inscrito e bora lá. Mas tem muita coisa pra comentar nesse jogo. Eu tô vindo aqui um dia depois e eu pensei muita coisa sobre o jogo. E eu tô com medo de esquecer tudo que eu tenho pra falar. Essa é que é a verdade. Mas vamos lá. O jogo começa... Não, calma. Antes de falar de Corinthians e Grêmio, eu vou falar um pouco do Corinthians e Atlético Mineiro 1-1. Que eu não trouxe vídeo no canal. É rapidinho aqui, rapidinho. Eu não trouxe vídeo no canal, eu acabei não tendo tempo de gravar, tava estudando pra uma prova. Mas bom, o Corinthians jogou bem contra o Atlético Mineiro. O Corinthians faz um primeiro tempo muito bom. O Corinthians faz um segundo tempo bom e acaba deixando a vitória escapar em vacilos. E um time dando espaço para o Atlético Mineiro, sabendo que o cruzamento do Guilherme Arana é forte e deixa a vitória escapar naquele jogo, mas jogou bem. E muitas vezes a vitória esconde um desempenho ruim. E algumas vezes a derrota esconde um desempenho bom. A falta do placar esconde um desempenho bom. Então, contra o Fluminense, o Corinthians joga bem. Contra o Santos, o Corinthians joga bem. Contra o Atlético Mineiro, o Corinthians joga bem. O Corinthians vem numa evolução de time. Vem numa evolução de equipe claramente com o Mano Menezes, que tem que continuar para 2024. E espero que o presidente que assuma, seja o André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão, ou o Augusto Melo ganhando, que mantenha o Mano. Que mantenha o Mano porque merece sequência de um trabalho que eu já vejo clara evolução. Se o Mano tivesse, desde o início do ano, o Corinthians tinha competido mais forte na Libertadores e mais forte na Copa do Brasil. Continuando. Voltando ao jogo do Grêmio, é um jogo em que, quando estava 11 contra 11, o Corinthians estava melhor que o Grêmio. O Corinthians já apresentava uma saída de bola, um controle no campo de ataque a mais que o Grêmio. Já estava fechado melhor que o Grêmio. O Mano Menezes foi com uma linha de 5, coisa que ele não vai nunca. Nunca na carreira, e do nada ele põe uma linha de 5. E uma coisa curiosa que eu vi enquanto o Corinthians ainda estava com os 11 jogadores, que durou 6 minutos, mas já a gente chega lá. O Fagner estava caindo pelo meio. Alguém percebeu isso? O início do jogo, perceba, o Corinthians tem duas saídas de bola que o Fagner não está de ponta. O Fagner está no meio. Eu achei isso muito interessante. Pena que durou pouco. Eu gostaria de ter visto mais as ações do Fagner indo do meio para o ponta. Geralmente tem aquele meia-direita que é tipo o Matias Rojas, que vem de dentro, de fora para dentro. Não, o Fagner estava indo de dentro para fora. Isso é muito interessante. Eu gostaria de ver uma sequência. Queria ver se o jogo ia continuar assim. Não tivemos tempo. Mas eu já achei que o Corinthians estava melhor. E o Corinthians tem uma chance que o Wesley chuta na rede pelo lado de fora. Eu gostaria de saber se vocês concordam comigo. O Corinthians toma a bola, o Juliano recebe a bola do Wesley, o Wesley faz a movimentação errada. Ele vem pelo meio primeiramente, o que chama a defesa para dentro do Juliano, e ali ele perdeu 2-3 segundos preciosos que ele devia já ter aberto por fora. Depois ele abre por fora, ele corrige, tá aprendendo o garoto, que eu acho que ele tem qualidade, porém se não melhorar na tomada de decisão, vai ser um Cleison piorado, porque não ajuda tanto na marcação. Mas por enquanto o Wesley pra mim é um Cleison, sabe driblar, sabe correr, mas erra tudo na tomada de decisão. E o Cleison ainda era melhor numa tomada de decisão que o Wesley. Então vamos com calma com o garoto também. Ele tem margem de evolução, essa é a diferença do Wesley pro Cleison. Ele faz a decisão errada, o Wesley. Era pra ele abrir a ponta, abrir a defesa do Grêmio, talvez dar a oportunidade do Juliano dar um chute. O Wesley é mais rápido que o Cano, ele ia passar à frente do Cano mais rápido, o Juliano acertando o tempo do passe. Ele ia sair cara a cara com Eita, esqueci o nome do goleiro do Grêmio. Gabriel Brando. Acho que é Brando. É isso aí, vocês sabem quem é. Desculpa. O Wesley poderia ter mais condições de finalizar se tivesse tomado uma decisão correta na jogada de não fechar pelo meio, abrir pela ponta. Ali eu já falei mal do Wesley, já xinguei ele e segue a vida. Em momentos seguintes, ali 2-3 minutos depois, pênalti claríssimo não marcado para o Corinthians. Pênalti claríssimo. O Matheus Bidu recebe um passe, uma triangulação do Renato pro Fagner. O Fagner no meio novamente. O Fagner enfia uma bola espetacular para o Matheus Bidu. Eu tô vendo muita gente falando do pênalti, mas pouca gente falando da bola que o Fagner mete pro Matheus Bidu. É
é cinematográfico aquilo, tá? É cinematográfico. A enfiada de bola do Fagner, aquela chapada seca, tipo, faz e me abraça, Bidu. O Bidu cai cara a cara com o goleiro. E você, quem já jogou bola sabe, né? Você tá cara a cara com o goleiro. Goleiro vendido, praticamente. Quem vai se jogar, gente? Quem vai se jogar pra cavar um pênalti quando tem a oportunidade de finalizar muito clara? E você nem é o batedor de pênalti, o Bidu nem é o batedor de pênalti. Ele ia se jogar pra quê ali? Teve a chance de fazer um gol, de se cravar como titular do Corinthians. Ele ia se jogar? Pelo amor de Deus. O João Pedro, que nós sabemos como ele é, nós já vimos aqui no Corinthians, ele monta em cima do Matheus Bidu. Não é aquele tiançapé claro, não é um empurrão claro, mas é uma jogada muito óbvia de pênalti, de um jogador que pula em cima do outro, que atropela o outro, e isso é pênalti claro. O Matheus Bidu não busca o contato do João Pedro, o João Pedro busca o contato no Bidu, e foi pênalti claríssimo, que na sequência do lance, eu não sei se na intenção de parar o jogo rápido, na afobação, o Bruno Mendes, conhecido popularmente pela torcida do Corinthians como Burro Mendes, faz uma falta que era para vermelho direto, gente. Como o árbitro primeiro no pênalti, ele tá do lado do lance, ele não dá o pênalti. 10 segundos depois, ele tá perto da jogada, que o Bruno Mendes dá um carrinho, que minha nossa, podia ter fraturado a perna do jogador do Grêmio, podia ter sido algo muito mais sério, e não sei se não foi. E o árbitro dá o amarelo, precisa do auxílio do VAR, gente. Como uma arbitragem, claramente usando o VAR de muleta. Porque é lance claríssimo para a expulsão. É absurdo não expulsar o Bruno Mendes em campo. É absurdo. Mano, o árbitro precisar de VAR para dar uma expulsão do Bruno Mendes é absurdo. O Bruno Mendes, na minha opinião, eu não vi ninguém falando isso, mas na minha opinião, o Bruno Mendes tinha que tomar uma suspensão de uns 2 jogos. Porque é muito grave a entrada que o Bruno Mendes tá. É muito grave. É uma solada, aquelas... Imagina aquela... O cravo da canela. A trava da canela da chuteira, desculpa. A trava da chuteira de alumínio por causa do gramado molhado, gramado pesado, pra escorregar menos, ele dá no meio do jogador do Grêmio, gente. Absurdo. Pra mim tinha que pegar um gancho de uns 2 jogos o Bruno Mendes. Mas se não pegar, normal também. Eu nem sei se teve um caso parecido já no Brasil de expulsão para esse tipo de suspensão para esse tipo de lance. Que poderia ter, porque é muito grave a entrada do Bruno Mendes. E aí o Corinthians é prejudicado duplamente na jogada, uma justamente, que é a expulsão do Bruno Mendes, mas a expulsão não aconteceria se não houvesse o pênalti para o Corinthians. E aí eu vou falar mais. Azar do Grêmio que não deu pênalti para o Corinthians. O quê? Como assim azar do Grêmio que não deu pênalti para o Corinthians? Vem cá, corintiano. Vem cá, você corintiano. Os últimos jogos do Corinthians, principalmente fora de casa, o Corinthians fazendo 1-0 no início do jogo, com 11 jogadores em campo. O Corinthians ia fazer 1-0 e ia recuar totalmente. Os últimos jogos do Corinthians, é lógico que vai ficar num achismo isso aqui, ia recuar totalmente, ia chamar o Grêmio e o Grêmio ia fazer o gol. Mas ele não fez nem com o Corinthians com 10. A expulsão do Bruno Mendes e a não marcação do pênalti gerou um sentimento de revolta nos jogadores do Corinthians. Gerou um sentimento de, não, nós temos que dar nosso máximo, que nós estamos sendo prejudicados, é um absurdo isso. E os jogadores do Corinthians jogaram 200% a mais cada um. Vocês lembram de algum jogo que o Corinthians se dedicou assim, no ano, como foi contra o Grêmio? Se dedicou com alma e coração? Não teve porque foi por causa de um sentimento de revolta da não marcação do pênalti. Se o juiz dá o pênalti, o Corinthians ou faria o gol e depois recuaria sem a pegada de 100%, sem a marcação tão forte, ia ceder espaço e acabar tomando gol. Podia até perder o pênalti, ali o time do Corinthians acabava de vez. Tanto que o Fábio Santos nem estava em campo, ele é o nosso batedor. Então ali já esfarelava de vez, mas não. Gerou um sentimento de revolta, um sentimento de vamos vencer, custe o que custar, contra tudo e contra todos, vamos lá. E eles se uniram ali em campo, eles jogaram com garra, com vontade. Inclusive hoje não tenho que falar de nenhum jogador do Corinthians. Nenhum jogador do Corinthians tem um A pra lá, a não ser o Bruno Mendes. Desde quem entrou os 11 iniciais com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Caetano, Matheus Bidu, Maicon, Juliano, Renato Augusto, Romero e Wesley. Não tenho que falar mal deles, só do Bruno Mendes.
E nem quem veio do banco, que é o Gabriel Moscardo, o Gustavo Mosquito, o Juan Oliveira, o Matheus Araújo, que entrou muito bem, e o Carlos Miguel. O Matheus Araújo entrou fazendo o que o Yuri Alberto não faz, segurando a bola na frente, fazendo um pivô, gente. Um meia fazendo um pivô melhor que o Yuri Alberto, que foi banco hoje. Por incrível que pareça, merecidamente banco. Pra ver se também põe a cabeça no lugar, quando voltar, volta melhor, foque mais, treine mais. E outro que foi assim também foi o Falso Veda, né? O Fausto Veda, que vinha jogando pessimamente, nem relacionado pro jogo foi, e bem feito, porque entrou ridiculamente contra o Atlético Mineiro. Continuando, os jogadores que vieram no banco mantiveram o nível de quem estava jogando, e isso fez com que o Corinthians conseguisse segurar 1x0, 1x0 com um gol de Romero. O Romero, que você pode ter as críticas que for, mas o Romero, ele é a cara do Corinthians. Ele ama o Corinthians. Ele se dedica. E ele é a personificação do espírito do que é o Corinthians. Do Romero, que foi afastado em 2015 pelo Tite por falta de técnica. Mas nunca falou um A. Nunca falou um A. Ele quieto, trabalhou, treinou, se esforçou. Não veio dar respostinha na entrevista. Não, ele trabalhou, ele dá a volta por cima. Em 2016 ele ganha confiança, em 2017 ele faz esse campeonato absurdo, 2016 já tinha sido bom, 2018 bom do Romero, aí 2019 ele sai, aí ele volta e volta novamente. Escanteado, não entra bem, não tem ritmo de jogo, e aí ele começa a ganhar oportunidade. E faz um gol contra o São Paulo. Que jogo decisivo ele cresce. E mesmo quando tava mal, ele faz gol contra o São Paulo decisivo. Antes ele já tinha dado assistência pro Wesley e assistência pro Gustavo Mosquito. Gol esse que garantiu uma vitória contra o News Old Boys e um empate no último lance contra o Cruzeiro, ou seja, 2 assistências decisivas. Gol contra o São Paulo, que até o momento era do 1x0, era o gol 1x0 do Corinthians, dando 3 pontos pro Corinthians, que o Corinthians não segura. Gol contra o Cuiabá, que dá 3 pontos pro Corinthians. Gol contra o Atlético Mineiro, que ia dando os 3 pontos e o Corinthians não segura. E gol contra o Grêmio, que dá os 3 pontos e o Corinthians segura ainda bem. Então o Romero, ele é o espírito corintiano. De nunca desistir, de lutar, de batalhar, de se entregar 100%. E eu amo o Romero. Eu me sinto representado pelo Romero em campo. Muitas vezes as coisas não dão certo. Muitas vezes ele tem erros que você olha e fala: meu Deus do céu, Romero, como faz uma merda dessa? Tipo um chute que ele deu ontem. Mas o Romero, ele, pra mim, ele tem um carisma, cara. E ele não é craque, eu não espero que ele seja craque, mas ele é a alma do torcedor corintiano, o espírito do torcedor corintiano, de lutar, de batalhar, de garra, de raça, de se precisar ele vai com a cabeça na bola, ele dá um carrinho de cabeça se precisar, ele faz o que for, precisa, ele luta até o último lance, ele não desiste da jogada. Ontem teve um lance do Wesley que ele desiste da jogada, eu fiquei revoltado com o Wesley, um lançamento dele, ele não corre até o final. Me marcou tanto em 2020, um lançamento, 2020 ou 21, agora eu não lembro, mas acho que 2020, um lançamento Corinthians e Fluminense no Maracanã. Um lançamento, eu acho que foi até 1x1, gol do Vital, sei lá, mas um lançamento pro Everaldo. O Everaldo desiste da jogada. Nossa, ali eu desisti do Everaldo, entendeu? Quando o Everaldo desiste de uma jogada que dava pra buscar, eu fico pistola, eu fico bravo, eu quero dedicação, e o Romero entrega isso. O Romero se entrega 100% em campo. Merecido fazer esses gols. Só gol decisivo, participação importante durante a temporada, 6 participações em gols aí. Fez um início de ano muito mal, assim, os 3 primeiros bimestres do ano muito mal, mas agora vem recuperando, vem jogando bem, vem ajudando o Corinthians. Já é o nosso principal atacante, fez o gol. E aí, nossa, esse vídeo tá muito longo, desculpa. Vou acelerar aqui um pouco. O Grêmio tem 2 pênaltis questionáveis. Eu, de primeiro momento, não achei pênalti no Suárez. Depois, eu, até olhando bem, poderia ter marcado pênalti também, não sendo um absurdo que o Veríssimo pôs o Suárez. Um pênalti no André, que o Grêmio reclama também, eu não daria, não achei pênalti. Mas o Corinthians, ele conquista uma vitória na garra, na dedicação. 11ª partida do Carlos Miguel sem perder com o manto do Corinthians. 11 jogos sem perder o Carlos Miguel, destacar esses números. Lucas Veríssimo, que zagueiro. O Romero pra mim foi o melhor em campo. O Fagner voltou a atuar bem. O Caetano atuou bem. O Matheus Bidu fez uma partidaça e aposentou o Fábio Santos, né?
Deixa o Bidu jogar e no último jogo do campeonato, se estiver tudo bem, ou no penúltimo, que é na Arena Corinthians, deixa o Fábio Santos fazer seu jogo de despedida do Corinthians, se aposenta com honras. Muito obrigado por tudo prestado. Mas o Bidu jogou bem, não sei se é um lateral pro ano que vem ainda. Dá rodagem pra ele, dá 4 ou 5 jogos aí pra ele, 6. Dá os jogos aí pra ele jogar. Não sei se eu contaria com o Bidu pro ano que vem. Vamos ver a evolução dele aí, mas é um lateral que vem evoluindo nas mãos do Mano Menezes defensivamente, vem ajudando o time. O Maicon joga muito, Maicon. Gabriel Moscardo, que entrou depois, jogou muito. O Carlos Miguel, que entrou depois, jogou muito. O Carlos Miguel. Renato Augusto foi sacrificado durante o jogo, mas eu acho que teve 2 oportunidades que ele conseguiu matar e distribuir a jogada ali, tabelar com o Romero. As jogadas com o Romero e com o Fagner estavam interessantes do Renato Augusto. O Juliano cadenciando muito o jogo. O Juliano que virou peça fundamental nas mãos do Mano Menezes, jogando bem também. O Wesley se dedicou. E jogador que se dedica eu não costumo criticar. Tipo o Yuri Alberto. O Yuri Alberto pra mim se dedica 100%. Apesar da má fase, apesar de errar uns gols incríveis, se dedica 100%. O Romero destaque da partida pra mim, o Matheus Araújo entrou muito bem, o Mosquito entrou fechando uma linha de 6 defensores, com o Mosquito de um lado, o Romero do outro, aí o Bidu, o Fagner, o Veríssimo e o Caetano fechando a linha defensiva ali. Ainda tivemos oportunidades que o Juan Oliveira puxou, driblou bem ali também, mas eu não colocaria o Juan Oliveira, eu teria colocado o Rony pra fechar o meio campo, mas eu entendo a entrada do Juan Oliveira pra fechar o lado direito, que o Grêmio vinha sempre de cruzamentos e a defesa do Corinthians chegando. Bela vitória do Corinthians. Eu estou aliviado na questão do rebaixamento, eu acho que não cai mais. Mas vamos esperar a data FIFA passar, fazer os 3 pontos contra o Bahia, lutar pelos 3 pontos. E se jogar assim, nossa, que espírito de Corinthians, mano. Ontem me senti representado e acredito que todo torcedor corintiano se sentiu representado em campo com a garra e determinação dos jogadores do Corinthians. O Grêmio, que foi inofensivo, perdeu a chance de ser líder. Não foi uma vitória contra qualquer time, foi uma vitória contra o time que poderia ser líder se vence o jogo. Então uma vitória gigante que infelizmente ajuda o Palmeiras, mas assim, o Corinthians tinha que vencer, custasse o que custasse, e custou uma liderança do Palmeiras. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que alguém tenha assistido o vídeo até aqui de coração, porque eu gosto de falar com vocês aqui. 17 minutos de vídeo eu sei que é difícil alguém ter assistido, mas hoje não é desabafo, hoje é de alegria. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, um queijo, um caranguejo, é nóis, tamo junto e vai Corinthians!